Oi, pessoal, Mariana Bruce, professora de História na área, para mais uma aula para o nono ano. Essa semana a gente vai realizar a nossa revisão de História para P1 do segundo bimestre. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas. Hoje, essa semana, vocês vão receber na nossa sala de aula virtual, a partir de segunda-feira, dia 4 de maio, às 8 da manhã, estará lá a nossa prova online. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, não precisa imprimir nada, a prova é toda na nossa sala de aula virtual. São 10 questões objetivas que vocês vão marcar, vão digitar o nome de vocês, vão marcar essas questões e vão enviar. É só isso. Vocês recebem essa prova no dia 4 de maio, segunda-feira, 8 horas da manhã, e vocês têm até o dia 8 de maio, sexta-feira, 11h59 da noite, para devolvê-la, para submetê-la, tá bom? A prova tá super fácil, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Tem essa aula de revisão de hoje. O conteúdo da prova é o módulo 8, que fala sobre Segunda Guerra Mundial, Guerra Total, Terras Arrasadas, e o módulo 9, a Era Vargas, da Revolução de 1930 ao golpe do Estado Novo. Essas duas matérias estão no nosso caderno 2 de História, prestem atenção, tá bom? Então, hoje vocês vão contar com essa videoaula de revisão que eu preparei aqui para vocês, e temos o nosso plantão de história ao vivo na segunda-feira às 14 horas. Vamos lá, tem uma lista também de atividades de revisão que eu mandei, e que segunda-feira vocês vão receber, tanto na nossa sala de aula virtual quanto no blog da escola. E com isso, acho que vocês vão tirar de letra isso tudo aqui. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, vamos lá para a matéria da prova? Em relação ao módulo 8, que trata da Segunda Guerra Mundial, vamos lá, eu sinalizei aqui alguns dos tópicos mais importantes da matéria, beleza? Então, a gente vai ter, por exemplo, em relação à Segunda Guerra Mundial, temos ali a ascensão do nazismo na Alemanha. Por quê, né? O que leva à ascensão do nazismo na Alemanha? A gente tem um primeiro fator que é super importante, que são essas insatisfações com o desfecho da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, resulta em uma paz punitiva à Alemanha. Isso significa que não só se estabeleceu a paz, como se puniu a Alemanha por ser considerada a grande responsável pela guerra. Então, o Tratado de Versalhes previu uma série de determinações à Alemanha que resultou numa situação de extrema humilhação e de grandes dificuldades econômicas. A Itália também acabou não sendo beneficiada nesse processo do pós-Primeira Guerra Mundial, e então a gente vai ter um contexto de grandes insatisfações que vão se tornar aí férteis para o avanço das ideologias nazifascistas na Europa nos anos 20 e nos anos 30. Então, esse é um primeiro fator importante para a gente compreender a ascensão do nazismo na Alemanha e todo esse processo de paz punitiva promovido ali pelo Tratado de Versalhes. Ao mesmo tempo, no caso mais específico do nazismo, tem a figura lá do Adolf Hitler, que escreve Mein Kampf, Minha Luta, e que nesse livro, vão estar reunidos alguns conceitos fundamentais que vão caracterizar o nazismo de maneira mais específica. O quê? A teoria da superioridade racial ariana, a ideia de que essa raça ariana seria superior a todas as outras e que, portanto, ela precisava buscar e garantir um espaço vital que correspondesse à superioridade dessa raça. Inevitavelmente, o nazismo estaria atrelado, portanto, a um processo expansionista. Esse processo expansionista vai resultar na quebra do Tratado de Versalhes, de algumas das várias determinações do Tratado de Versalhes. Então, paulatinamente,
O Hitler, já como Führer da Alemanha, vai promovendo uma série de medidas, como, por exemplo, a anexação dos Sudetos, a ocupação militar no leste do Rio Reno, na sequência, a ocupação da Tchecoslováquia, e aí depois eu vou falar sobre o acordo, o Pacto de Não Agressão com a União Soviética, que resulta na ocupação da Polônia também, e aí o início, de fato, da Segunda Guerra Mundial. Por ora, portanto, o que eu quero chamar a atenção de vocês? A ascensão do nazifascismo, ou mais particularmente do nazismo na Alemanha, se alimenta dessas insatisfações geradas no desfecho da Primeira Guerra Mundial, a teoria da superioridade racial ariana, a busca por um espaço vital, o início desse processo expansionista e a quebra do Tratado de Versalhes. Nesse movimento, se estabelece entre a Alemanha e a União Soviética um pacto secreto de não agressão, cuja consequência é a invasão da Polônia e a divisão desse país em duas áreas de influência, uma nazista e a outra soviética. Até o desencadeamento desse processo, que resulta no início da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente, mais particularmente a Inglaterra e a França, atuavam numa lógica de apaziguamento, numa política de apaziguamento, representada principalmente pelo primeiro-ministro inglês Chamberlain, que a gente observa vários esforços ali de alguma forma contornar as medidas que o Hitler ia implementando na Alemanha, que rompiam com o Tratado de Versalhes, uma lógica assim do deixa disso, não é tão grave assim, vamos manter as relações, não vamos para o enfrentamento. Isso se deu porque num primeiro momento havia o entendimento de que o nazifascismo poderia servir como um escudo para o avanço do comunismo na Europa. Vocês sabem que desde 1917 ocorreu a Revolução Russa, que resultou na primeira experiência socialista real na história, né, consistente, que foi vitoriosa e que se mantinha ao longo dos anos, ainda que já num contexto marcado pela liderança do Joseph Stalin, que leva a condução da revolução para um caminho em particular, você tem ali um cenário claro da possibilidade real e concreta de uma revolução socialista no mundo. E isso era extremamente ameaçador para as forças conservadoras que ainda apostavam no capitalismo como modo de produção. Então, o nazifascismo, ainda que tivesse sua veia antiliberal, que questionasse o liberalismo econômico, era uma ideologia apoiada no capitalismo. Então, era melhor um escudo nazifascista na Europa que impedisse o avanço do comunismo do que, de fato, ter que enfrentar o comunismo ali diretamente. Então, nesse primeiro momento, a Europa, e mais particularmente Inglaterra e França, vão dialogando com o nazifascismo nessa expectativa de que eles pudessem atuar como esse escudo para o avanço do comunismo. E também porque, né, as feridas abertas da Primeira Guerra Mundial ainda não tinham cicatrizado. Foi uma geração inteira praticamente que pereceu na Guerra de Trincheiras lá da Primeira Guerra. Então, havia uma hesitação grande de entrar numa nova guerra com um período de tempo tão curto entre uma e outra. Ora, essa política de apaziguamento deu margens para que os alemães crescessem, invadissem a Polônia e, na sequência, com a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, conseguissem se expandir em pouquíssimo tempo por quase todo o território europeu, chegando inclusive ao norte da África. Então, a Blitzkrieg, que é a Guerra Relâmpago, vai ser um dos fatores que vai resultar na ocupação nazista na França e o estabelecimento da República de Vichy no Sul, e a guerra aérea contra a Inglaterra, numa tentativa de derrotar esta que era uma inimiga também histórica dos alemães desde muitos anos. Em 1940, os alemães, os nazistas, eles vão romper com o pacto de não agressão com a União Soviética através da Operação Barbarossa,
que resulta na invasão da União Soviética pelos nazistas. Como a frente ocidental já estava mais ou menos encaminhada, ou com regimes apoiadores, como no caso da Espanha, do general Franco, ou da própria República de Vichy, na França, com os fascistas na Itália e assim por diante, você tem um cenário ali na frente ocidental europeia já praticamente dominado. No Oriente, os nazistas tentam também promover a guerra relâmpago contra a União Soviética para derrubá-los e avançar com o seu processo expansionista. Porém, tal como em Napoleão, lá no século XVIII, no século XIX, você tem a realidade de um enfrentamento de um território enorme e de uma política de segurança dos russos soviéticos que era basicamente a lógica da terra arrasada. Na medida em que era necessário recuar com as tropas diante do avanço das tropas nazistas, o que eles faziam? Destruíam todos os recursos naturais existentes, incendiavam cidades. Isso para que os nazistas não pudessem contar com nenhum tipo de recurso e precisassem esperar que esses recursos chegassem da retaguarda. Isso atrasa o avanço das tropas nazistas, compromete a guerra relâmpago e na sequência chega o inverno russo que vai destroçar tanto alemães nazistas quanto russos e população civil, população militar. E a Batalha de Stalingrado, que ocorre em 1943, mais especificamente, é a batalha chave que representa esse revés da Alemanha promovido pela União Soviética e o início de uma contraofensiva a partir do Oriente em direção a Berlim. E então os nazistas chegaram ao máximo de sua expansão e é a partir desse momento que começa o recuo das tropas. Os Estados Unidos, eles entram na guerra muito em função do ataque à base militar no Pacífico de Pearl Harbor pelos japoneses e também por conta da declaração de guerra contra os Estados Unidos feito pelos alemães, que já havia alguns conflitos na guerra submarina também no Atlântico, e também, mas só conseguem de fato atuar no território europeu, só chegam no território europeu no famoso dia D, que é o desembarque da Normandia, no norte da França, das tropas aliadas. Eu falei aqui dos aliados, do Japão, a composição de alianças no contexto da Segunda Guerra Mundial se resume basicamente, de um lado você tem o eixo, formado pela Alemanha nazista, a Itália fascista de Mussolini e o Japão, que estava lá no Pacífico na sua luta pela hegemonia na região, atuando tanto no Sudeste Asiático, Leste Asiático, quanto contra os Estados Unidos, atacando a base militar de Pearl Harbor. E do outro lado, você vai ter os aliados formados por Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética depois da ruptura do Pacto de Não Agressão. É importante destacar a chegada de Winston Churchill na Inglaterra como primeiro-ministro, porque ele também demarca essa posição mais ofensiva contra os alemães ainda em 1941, quando de fato a Europa já estava dominada pelos alemães. Mas que nesse cenário também de contra-ofensiva vai ganhar um destaque na política internacional ao lado do Stalin, conduzindo a União Soviética, e o Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos. Os alemães são derrotados finalmente, o Hitler escolhe o suicídio, seu corpo desaparece, os nazistas são derrotados, aquela coisa toda, mas a guerra não termina de fato aí. A guerra só vai terminar depois que os Estados Unidos conseguem enviar um avião para as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki com 2 bombas atômicas que explodem nessas cidades, num verdadeiro terror que vai resultar na rendição incondicional do Japão e a vitória dos Estados Unidos no Pacífico e num grande trauma na história da humanidade, porque a bomba atômica ela é extremamente severa, porque
Primeiro, ela mata de forma indiscriminada, então não foi uma guerra militar. Explodiram 2 bombas em 2 cidades, matando tudo que havia ali. Civis, o próprio ecossistema. E a característica da bomba atômica é também o fato de que não é só explosão. A bomba atômica libera uma radioatividade que fica naquela realidade por gerações e gerações a fio. Então, ela não termina ali. Isso daí, até hoje, na verdade, o Japão sofre sequelas dessa bomba que estourou em seu território. Então, as bombas atômicas no Japão são aí o fim da nossa reta na Segunda Guerra Mundial. E um outro aspecto não menos importante, também extremamente traumático na história da humanidade, é que com a derrota dos alemães e o avanço das tropas aliadas, tanto pelo Ocidente quanto pelo Oriente, foram se descavando os horrores dos campos de concentração nazistas. Na sua lógica de superioridade racial, havia também um viés antissemita muito forte por parte dos nazistas, que é um ódio, uma intolerância aos judeus. E esses judeus, eles eram primeiro diferenciados, separados em guetos nas cidades ocupadas pelos nazistas e depois enviados para campos de concentração, onde eram submetidos a trabalho forçado e, por fim, exterminados em câmaras de gás. Homens, mulheres, crianças, idosos, não havia distinção. Ser judeu era a justificativa para a solução final. Havia uma lógica de extermínio de todo um povo que, no final da guerra, se estimou em aproximadamente 6 milhões de pessoas mortas nas câmaras de gás. 6 milhões de judeus mortos nas câmaras de gás. Os nazistas também perseguiam pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência física, cognitiva, também perseguiam homossexuais, negros e negras, outras religiões, como Testemunhas de Jeová, mas os judeus, sem dúvida alguma, se tornaram aí um povo mais particularmente famoso no contexto no contexto das perseguições nazistas, por conta, né, do trauma que isso gera na história da humanidade, com essa realidade, 6 milhões de pessoas mortas no Holocausto. Enfim, acho que Segunda Guerra Mundial é isso, pessoal. Esses são os principais pontos, mas não deixem de conferir as nossas videoaulas anteriores sobre a matéria. Em relação ao módulo 9, a Era Vargas, da Revolução de 1930 ao golpe do Estado Novo, quais são os elementos que eu destaco aqui para vocês? Bom, Vargas chega ao poder em 1930 por intermédio de um golpe. E aí a questão que fica foi um golpe que desencadeou um processo revolucionário ou não? Aí a gente precisa discutir o conceito de revolução. Não que eu vá cobrar exatamente isso na prova, né? Mas os próprios atores na época se colocaram como atores de um processo revolucionário. Até mesmo porque a ascensão de Vargas ao poder traz muitas transformações para o Brasil. Agora, carrega também algumas permanências. Entre as rupturas mais importantes, eu destaco aqui, por exemplo, o incentivo à industrialização. Até então, no contexto da República Oligárquica, a economia no Brasil girava basicamente em torno da agroexportação do café. E a partir daí vai haver um impulso mais significativo à industrialização, atendendo aos anseios da burguesia industrial. Você tem também um apelo social maior aos trabalhadores e à legislação trabalhista. Afinal de contas, se você quer um processo de industrialização, você vai precisar dos trabalhadores dentro das fábricas, atuando ali com minimamente alguns direitos garantidos. E, por fim, uma perspectiva de modernização do país, com o impulso à construção da nação e digamos, a atualização do Brasil a partir de um processo de revolução industrial tardio e a sua inserção no mercado internacional. E por isso eles vão receber apoio dos tenentes, que havia também ali uma expectativa de republicanização da República, de garantia de maiores direitos
e tudo mais. Então, essas rupturas vão estar junto desse processo desencadeado pela chegada de Vargas ao poder. Agora, há também algumas permanências que nós não podemos ignorar. Essas mudanças todas não resultam efetivamente numa ruptura absoluta com o café. O café continua sendo o principal aspecto da nossa economia. Então, a diferença é que se antes o café era totalmente, os lucros oriundos do café eram absorvidos pelas oligarquias paulistas, nesse momento vai ser criado o Departamento Nacional do Café. E aí o café passa a ter uma política nacional, onde os seus lucros seriam redistribuídos para todo o país. Ao mesmo tempo, como o café continua sendo uma atividade econômica importante, o poder dos coronéis e o latifúndio e a exclusão dos trabalhadores rurais desse processo vão caminhar junto com esse fenômeno. Então, por um lado, você tem uma lógica que impulsiona o Brasil no sentido de uma modernização e industrialização, mas, por outro lado, permanece o poder das velhas oligarquias, dos coronéis, que de alguma forma atuam aí nos latifúndios e que mantém a população rural distante do acesso a esses direitos fundamentais. Vai ser também no contexto, logo no primeiro momento, quando Vargas ascende ao poder, começa ali um governo provisório, porque não havia uma constituição nesse momento, tudo que havia sido feito antes é suspenso, as assembleias são suspensas, a Constituição de 1891 é suspenso e o governo atua através de decretos-lei. Então, ocorre um processo de centralização administrativa, de concentração gradativa do poder nas mãos de Getúlio Vargas, e esse processo, como eu falei, também se relaciona com a economia, com a criação, por exemplo, do Departamento Nacional do Café. E aí, São Paulo, que anteriormente era a principal oligarquia que usufruía de todos os lucros e benefícios da República, acaba sendo deixada de lado e com isso também vai elaborar ali uma reação. Em 1932, como não havia nenhum ensaio efetivo para lançar uma Assembleia Constituinte que assinasse, que redigisse uma nova Constituição, em 1932 se desencadeia na cidade de São Paulo a Revolução Constitucionalista. Ocorre ali uma derrota militar, porém uma vitória política. Essa derrota militar, por conta da Guerra Civil que foi desencadeada, porém, ainda que derrotados, logo depois Vargas se compromete com a assinatura de um novo Código Eleitoral que daria início à convocação de uma Assembleia Constituinte e à assinatura de uma nova Constituição para o Brasil. Vale destacar que nesse novo Código Eleitoral de 1932 se institui no Brasil o voto secreto, que acaba com o antigo voto aberto, o voto de cabresto, e que na República Oligárquica era o principal fator que levava a um processo eleitoral extremamente fraudulento. É claro que isso não resolve todos os nossos problemas políticos, os analfabetos continuam excluídos do processo eleitoral, mas é um avanço importante porque o voto secreto é mais uma garantia para uma maior lisura no processo eleitoral. Perfeito? Então vamos continuar. Por fim, você tem então a assinatura de uma nova Constituição, a Constituição de 1934, onde se avança na legislação trabalhista, se institui o corporativismo sindical, que tem uma inspiração. Só um minutinho, pessoal. Oi, pessoal, voltei. Então, você tem a instituição do corporativismo sindical, que não agrada muito, não agrada a ninguém completamente, a Constituição de forma geral, que tem uma inspiração clara na Itália fascista. E esse corporativismo é o quê?
É inspirado no fascismo, no corporativismo. A ideia é que o Estado atua como um corpo em relação à sociedade. Então, o Estado é a cabeça, a sociedade é o corpo, e não há espaço para conflitos entre cabeça e corpo. Todos devem atuar de maneira conciliatória. Então, é uma expectativa de que os sindicatos atuem de maneira a conciliar com o Estado e com os seus patrões, e não entrar em enfrentamento, em greves, etc. Então vai haver uma lógica que se estabelece no Brasil e que repercute até hoje, inclusive, em muitas práticas sindicais, de conciliação, de diálogo e não de enfrentamento. Nesse contexto, você vai ter também um período de radicalização ideológica que acompanha um pouco o movimento que está acontecendo no mundo. Nos anos 30, a disputa do futuro entre forças de extrema direita e de extrema esquerda. Então, de um lado, você tem os nazifascistas na Europa e de outro, os comunistas, socialistas. E aqui no Brasil, isso também vai acontecer. De um lado, vai ter a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, por Olga Benário, que vão lutar pela reforma agrária, pelo anti-imperialismo, pela ampliação dos direitos sociais, e de outro lado, a AIB, a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, de orientação fascista, antiliberal e anticomunista. O enfrentamento dessas forças resulta em 1935 na insurreição comunista, uma tentativa de levante popular muito apoiado no movimento tenentista, que o Prestes havia participado nos anos 20, e que vão ser derrotados. O Prestes é preso. A Olga Benária, que tinha uma ascendência judia, é mandada para a Alemanha nazista, para um campo de concentração. E você tem no Brasil o início de uma limpeza geral das lideranças de esquerda no país, de perseguição aos sindicatos, perseguição aos movimentos, aos partidos. De maneira que em 1937, quando é lançado o Plano Cohen, que foi um suposto plano comunista de tomada ao poder, que é sabido hoje que foi uma criação, uma fake news lá nos anos 30, que justifica o golpe de Estado implementado em 1937, que vai dar início à ditadura do Estado Novo. E aí a nossa matéria fica por aqui, nesse golpe de 37, que é resultado de uma aliança do Vargas com os integralistas, depois de já ter cortado as cabeças de todas as lideranças de esquerda do país, e que permite aí um caminho aberto para o estabelecimento da ditadura do Estado Novo, cujas características a gente vai estudar no nosso próximo ciclo de estudos, tá bom? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu chamo a atenção de vocês para fazerem a lista de revisão dessa semana, que está disponível na nossa sala de aula virtual e no blog da escola, e no plantão ao vivo de História, na segunda-feira, às 14 horas. Eu estarei lá para tirar todas as dúvidas, pessoal. Então, eu desejo a vocês uma boa prova e a gente se vê, beleza? Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu!